Olá, pessoal! Faltando pouco mais de 2 meses para o nosso encontro, o vídeo de hoje traz um tema bem especial: o nosso eixo temático, plurilinguismo, diversidade e translinguagens. Vamos conversar um pouquinho com duas pesquisadoras sobre a importância desses temas no nosso trabalho com o ensino do português como língua de herança. Vamos lá? Vem comigo! Olá, amigas e amigos do CEPOL e todo mundo que atua nessa área linda, nesse campo tão efervescente que é o ensino e a formação de professores de português como língua de herança. E esse desafio de responder por que falar sobre diversidade, conhecer a diversidade que nos cerca é importante para um professor, uma professora de português como língua de herança. Em primeiro lugar, conhecer a diversidade é importante para qualquer pessoa, em qualquer contexto de atuação, seja como pesquisadores, pesquisadoras, professores de diferentes áreas, e as pessoas comuns também, porque conhecer a diversidade é estarmos preparados e preparadas para intervir nesse mundo que nos cerca, no sentido de contribuir para tornar esse mundo um mundo melhor. Dizer que as sociedades contemporâneas são diversas, são complexas, são multiculturais, são multilingües, é uma constatação para todos nós, né? E a gente tem debatido muito essa questão da importância de olharmos para esse entorno extremamente complexo das sociedades contemporâneas e como elas afetam o nosso trabalho, como pesquisadoras e pesquisadores, como professores e professoras. Portanto, conhecer a diversidade é condição fundamental para um professor ou uma professora hoje, seja de que área do conhecimento for. E se a gente pensa isso no contexto de ensino de português como língua de herança, nós podemos destacar algumas questões. Primeiro, a gente precisa se perguntar, quando falamos em herança, de que herança estamos falando? Né? Essa é uma pergunta que o CEPOL já fez em várias edições de seus eventos. De que herança estamos falando? Nós não estamos falando de uma herança que necessariamente está relacionada a um determinado grupo específico, a um determinado modo de viver o português especificamente, a uma determinada maneira de interagir em sociedade. Nós estamos falando de algo muito complexo, porque mesmo se pensarmos na herança relacionada à língua portuguesa, que se fala no Brasil, ao contexto sociocultural brasileiro, ainda assim nós somos Brasis dentro de Brasis. Então, a diversidade nos atravessa em todos os contextos em que atuamos, né? E, independentemente se falamos a partir do Brasil, a partir da comunidade brasileira que vive no exterior. E esse desafio de pensar essa herança é porque esses sujeitos que são aprendizes de herança, eles também são atravessados por outras formas de se viver no mundo, marcadas por outras línguas, por outras filiações socioculturais, por outros entornos ideológicos, por outros contextos que igualmente são complexos. Então, a gente não pode ver uma situação de contexto de ensino de herança como sendo algo homogêneo, único, mas sim sempre uma situação atravessada por diferentes dimensões, elas mesmas diversas. Portanto, olhar para a diversidade é olhar para o fato de que nós precisamos renovar o tempo inteiro o que nós estamos fazendo à luz do próprio processo de aprendizagem. Esses sujeitos, igualmente, são sujeitos atravessados por diferentes modos de estar no mundo.
não só suas famílias também, são famílias complexas, como a própria existência dessas pessoas e sua relação com o mundo. Portanto, falar de diversidade para um professor de línguas é falar de algo, de uma condição fundamental. Compreender a diversidade é compreender o nosso papel como professor e como professora. E no contexto de ensino de língua de herança, no qual nós estamos diretamente olhando para não apenas a língua, mas estamos olhando para a cultura, estamos olhando para as identidades que estão se forjando, e mais ainda, nós estamos olhando para pessoas que estão construindo pertencimento a um lugar numa língua, a um lugar cultural. E esse lugar cultural e esse lugar numa língua não precisa ser algo fechado, algo encarcerado numa visão restrita do que seja língua, do que seja cultura, do que seja até a construção da identidade numa língua. Eu já falei em várias oportunidades que o lugar numa língua não se impõe, se constrói. Construir pertencimento numa língua é transitar por espaços pluriculturais, é transitar por espaços multilingües. E um professor e uma professora que não consiga enxergar essa multiplicidade e esses atravessamentos não terá os elementos suficientes, adequados para compreender os seus alunos, as suas alunas, para compreender por que as coisas acontecem do modo como elas acontecem. Em suma, a diversidade é a massa a partir da qual a gente constrói conhecimento num contexto de língua de herança, e a partir da qual a gente segura nas mãos dos nossos aprendizes e diz: venha, venha e construa o seu lugar nessa língua. Porque essa herança não é uma herança rígida, essa herança não é uma herança imutável, não é uma mala que a gente carrega de pai para filho, é algo que se constrói e se renova a cada vez que esses sujeitinhos, esses sujeitões também, né, começam a se encontrar e a encontrar um lugar na língua que aprendem. Beijo para vocês e até breve. Todos os participantes do CEPOL, agradeço pelo convite. Vou falar muito brevemente sobre a importância do plurilinguismo para os professores que trabalham com português como língua de herança e também para os falantes de português como língua de herança. Primeiro, eu queria me basear num documento do Conselho da Europa, editado em 2001, que fala sobre a competência plurilingüe. Diz o seguinte: a competência plurilingüe e pluricultural refere-se à habilidade de usar línguas para propósitos de comunicação e tomar parte em interação intercultural, onde uma pessoa vista como um agente social tem proficiência de níveis variados em diversas línguas e experiência de diversas culturas. Então, é importante, tanto para os professores como os falantes de herança. Por outro lado, essa questão do plurilinguismo é importante por vários motivos, mas teríamos que, de dois pontos de vista, ver o plurilinguismo. Primeiro, eu me estou baseando em Fontão, que fala sobre o plurilinguismo que se remete a uma dimensão intercultural que na prática se traduz pela interação e ou mediação sociocomunicativa. Desse modo, a educação em matéria de línguas constitui-se, sobretudo, como um espaço privilegiado de objetivos políticos consignados para a cidadania democrática. E eu acredito que essa questão que fala o Fontão nessa citação significa que a experiência pessoal de um indivíduo no seu contexto cultural se expande para a sociedade em geral e depois para as línguas de outros povos ou por experiência direta. Também é importante colocar aqui uma questão de noção de plurilinguismo de Bakhtin, porque sou bakhtiniana. O Bakhtin também pensava o plurilinguismo não só como uma diversidade de vozes sociais, mas como uma dialogização
dessas tais vozes sociais, ou seja, um plurilinguismo dialogizado, ou poderia ser também uma plurivocidade. E essa dimensão do plurilinguismo é uma noção importantíssima, porque essa questão mostra a característica da linguagem de ser plural, e essa característica rompe exatamente com a hegemonia de qualquer linguagem única de verdade ou verdade oficial em dada sociedade, como quando nós falamos de língua padrão, língua culta, sem considerar as variedades. E isso é importante para o falante de herança e é importante também para o professor como língua de herança. Também é importante, são importantes para o plurilingüismo as políticas, tanto dos familiares, as políticas da família, e as políticas de incentivo para a manutenção e promoção da língua de herança. Então, o plurilinguismo dá a oportunidade, como nós já falamos anteriormente, de desenvolver a competência plurilingüe, pluricultural, e de tornar-nos pessoas interculturais. Então, essa é a minha opinião sobre o plurilinguismo no português como língua de herança. Muito obrigada. E agora estou aqui não somente como organizadora do Quinto CEPOL, mas como pesquisadora do tema translinguagens para o ensino da língua de herança. E vou conversar um pouquinho com você sobre a importância dessa teoria no ensino de uma língua de herança. A translinguagem é uma teoria educativa contemporânea que considera todas as línguas que fazem parte de um repertório linguístico único de cada falante de herança. Nós sabemos que, apesar da língua ser de herança, essa língua está viva, essa língua é dinâmica. E a translinguagem reconhece esse dinamismo, considerando que o aluno, que esse falante que é bilíngue ou plurilingüe, possa trabalhar com todas as línguas que conhece. No nosso caso, que estamos aí trabalhando, fomentando uma língua que é minoritária, por que será que a translinguagem pode ser útil no nosso trabalho para o ensino de POL? Pensando que nós podemos conhecer melhor as hipóteses dos nossos alunos, ajudá-los a avançar no ensino do português com base no conhecimento que eles já possuem em outras línguas, o nosso trabalho aqui é realmente ser mais humildes e acolher todo esse conhecimento que já vem com esse aluno. A partir desse conhecimento que existe, nós podemos abrir as portas para o português e para que esse português possa dialogar com esse conhecimento linguístico já existente. Parece complexo, mas não é. Nós vamos falar muito de translinguagens no Quinto CEPOL através de experiências teóricas e práticas no ensino do português como língua de herança. Já falta bem menos para que nós possamos nos ver aqui em Barcelona ou na telinha do computador, se você é participante virtual. Você tem até o dia 1º de setembro para decidir a sua modalidade de participação. Nós esperamos vocês e até muito breve. Até lá!